Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse apagão cibernético é o Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital. Durso, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui nesta sexta-feira. Explica para o pessoal de casa, hein, o que é que está acontecendo, é motivo de preocupação, qual é a análise que você tem sobre tudo isso? Muito bom dia, prazer em falar com você, todos os telespectadores da Record News. Por enquanto, não é motivo de susto. O susto já passou. Agora a gente precisa lidar com o caos e com as lições que esse momento nos deixa. Primeira coisa é verificar a dependência que temos de uma, duas, pouquíssimas empresas na internet. Esse sistema de cibersegurança é como se fosse um sensor de invasão do Windows, que é fornecido pela CrowdStrike. Ele é utilizado praticamente pelo mundo inteiro e pela uma atualização realizada na madrugada, ele deu um travamento, ele bugou. Com relação a isso, o resultado foi um prejuízo de escala global, absurdo, sendo que o certo seria termos segmentação de atualização, segmentação de serviços e de empresas. Lamentavelmente, a gente centraliza poderes, monopólios na internet por grandes empresas. A CrowdStrike é líder global em cibersegurança, uma das maiores do mundo. O problema é que toda empresa tem problema. Ainda bem que no Brasil são poucos os que utilizam, poucas empresas que utilizam exatamente esse sensor da Microsoft, mas pelo mundo ele é muito popular. E aí, por causa de uma falha de atualização, isso já nos tranquiliza com relação a não ser um ataque cibernético, não ser uma guerra cibernética, nós tivemos o resultado que é o que está acontecendo por enquanto até hoje. A grande questão é essa, nós precisamos aprender com essa situação hoje para a gente descentralizar essa questão. Isso poderia ter sido um ataque orquestrado, poderia ser um ataque até terrorista, tentar eliminar determinados serviços, tentar derrubar determinados serviços e afeta o mundo inteiro. Desde o 911, né, a chamada de polícia nos Estados Unidos, até o aeroporto em Hong Kong. Literalmente é um problema global. A gente precisa agora acompanhar as investigações para apurar a responsabilidade. Se esta empresa negligenciou algum tipo de cuidado nessa atualização ou se foi uma questão imprevisível que não tem responsabilidade. Ô, Durso, agora o que a gente tem de notícia é que esse problema afeta apenas o sistema operacional Windows ou também já abrange outros sistemas como o Linux e até o Mac da Apple. Por enquanto, a informação apresentada pela empresa, a CrowdStrike, é que mesmo ela sendo partner de várias empresas desenvolvedoras de sistemas operacionais, o problema que se aplica hoje é relacionado à o sistema operacional da Microsoft, que é o Windows. Só que é o sistema mais popular no mundo, ou seja, seria a pior situação. O problema afeta exatamente o sistema operacional mais utilizado pela população do mundo inteiro. Agora, é uma situação um tanto inédita, não é? A gente não teve um episódio parecido com esse para estar noticiando algo tão grandioso nos últimos tempos. É o que eu dizia. A gente, claro, faz as nossas críticas e tenta tirar as lições dessa história. Mas a internet, ela funciona bem. No dia a dia, ela tem redundância, ela tem backup, ela permanece no ar. Não é algo que a gente vê todo ano, mas acontece. Se acontece de maneira esporádica e de alguma forma pode novamente acontecer em breve, quais são as possíveis evoluções, né? Como a gente pode realmente entender a importância da cibersegurança para afastar qualquer tipo de incidente, que me parece não ser o caso, mas também descentralizar essa situação. Uma empresa americana faz uma atualização que ela simplesmente dispara de maneira simultânea para o mundo inteiro, sendo que isso poderia ter sido feito de maneira em pequena escala para testar se realmente era uma atualização funcional e sem qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de bug, e depois liberar para o resto do mundo. Hoje, talvez a grande lição é essa, a gente depende de empresas que elas simplesmente liberam atualizações mundiais na expectativa de dar certo. E se der errado, depois a gente vê o que faz. Isso está acontecendo. Mesmo sendo incomum, deixa uma lição. Esse monopólio incomoda e prejudica. Nós tivemos recentemente também a notícia de quando a Meta saiu do ar
nós ficamos sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook. Por quê? Porque é uma empresa que cuida de quase todas as redes sociais, outra empresa que cuida toda a parte de segurança e cibersegurança relacionada ao Windows, outra empresa que cuida... Então, são 10 empresas que cuidam praticamente da internet inteira. E isso não está certo porque o impacto será sempre global. E para impactos globais, o prejuízo é imensurável. Agora, o que justifica esse monopólio? É de fato a dificuldade em você ter novas empresas que saibam lidar com essa tecnologia, com a necessidade dessas atualizações, ou ainda o impedimento de que essas novas empresas apareçam também, né? Porque é o que você disse, quando a gente tem uma situação tão restrita, o mercado tão fechado, por uma falha generalizada como essa acontecer, é realmente algo que pode ser recorrente. A história nos mostrou que a internet supervalorizou as empresas que ali cresceram. E com essa supervalorização, elas sempre se tornaram as mais valiosas no mundo, adquirindo as empresas concorrentes, fazendo um monopólio realmente financeiro, capitalista. Então, simplesmente comprava a empresa que estava crescendo, que seria concorrente. E outra situação foi que a internet evoluiu com parcerias. Então, a Microsoft tem poucas parcerias com empresas que ela confia para cibersegurança, para sensores de ataques cibernéticos, para segurança digital. E aí essas poucas empresas dominam o mercado, se tornando cada vez mais poderosas e ricas e deixando com que a concorrência se torne mais escassa ou mais improvável. Isso acontece com todos os sistemas da internet, com aplicativos, com smartphone, acontece com quase tudo quando a gente fala de internet, criando megapotências nas empresas superpoderosas e ricas que simplesmente aniquilam qualquer tipo de concorrência. Isso é muito ruim, a gente sabe que isso é ruim. Nos Estados Unidos nós temos ações judiciais tentando acabar com o monopólio, proibindo que empresas sejam donas de várias outras empresas do segmento do setor, mas isso ainda não teve o efeito prático. Nós ainda estamos sob a responsabilidade de pouquíssimas empresas, mesmo sendo super eficientes, super rigorosas no seu compliance, na sua segurança, uma hora ou outra vai dar problema, uma hora ou outra um criminoso, um ataque cibernético vai se aproveitar dessa vulnerabilidade, e aí, do mesmo jeito que o sistema no mundo inteiro cai, se tiver um vazamento de dados, são os dados pessoais do mundo inteiro, todos os usuários conectados. A gente precisa descentralizar, a gente precisa ter mais barreiras e a gente precisa ter uma internet mais segura ao final. Enquanto a gente conversa aqui, chegam novas informações sobre o que acontece ao redor do mundo. Nós temos, inclusive, imagens ainda ao vivo dos aeroportos. Esse aeroporto de Roma, que também bastante afetado, voos suspensos por conta dessa paralisação, desse apagão cibernético. E temos também imagens ao vivo do aeroporto de Hong Kong. Perceba que, de fato, tela dividida para mostrar que não é uma região apenas do planeta que sofre com essa situação. O mundo inteiro, de certa forma, vem enfrentando problemas desde a madrugada por conta do que acontece em relação aos sistemas da Microsoft. A África do Sul diz o seguinte, né? Os bancos do país sofreram interrupções de serviço durante várias horas. Pelo menos 2 grandes bancos disseram que sofreram aí problemas porque os clientes reclamaram que não conseguiam fazer pagamentos usando os cartões bancários em supermercados e postos de combustíveis ou ainda usar os caixas eletrônicos. A Companhia Aérea Regional da África Austral, a Airlink, também informou que a rede de TI e as linhas telefônicas estavam inativas, não estavam funcionando devido ao que chamou de interrupção global da rede. Nesse mundo digital que a gente tem hoje, né, Durso? Quando uma falha como essa acontece, o impacto é generalizado e é o que a gente até brincou aqui mais cedo, né? É praticamente uma situação apocalíptica. Você acordar, como foi o nosso caso aqui no Brasil, claro que isso aconteceu na madrugada aqui no Brasil, e ver uma notícia como essa, né? De vários setores paralisados por conta de uma falha tecnológica. Até que ponto isso mancha a credibilidade e a imagem da Microsoft? Bastante. E é muito interessante porque a gente fala de uma falha global, parece que a internet caiu, mas a internet não foi afetada em nada. A internet não caiu. O que deu problema foi num serviço de uma empresa no mundo. Então, olha como realmente isso está sendo super blocado. Então, uma atualização que deu problema, nós ficamos com esse problema global, apocalíptico, você bem disse.
Sem dúvida nenhuma, o impacto para a empresa que acaba elegendo seus parceiros, né, que a Microsoft elegeu a CrowdStrike como parceiro, sem dúvida nenhuma ele é muito grande. O impacto não só das suas ações, tenho certeza que terão algum tipo de efeito, mas o impacto da sua marca, que hoje concorre, né, se preocupa com o sistema operacional iOS, que é da Apple, que é uma grande concorrente, e outros, então, da Linux e outros. Então, a gente precisa realmente entender o que aconteceu, apurar responsabilidades, mas mudar. Não adianta nada acontecer isso e falar, não, ok, continuemos das mesmas formas, porque realmente a internet não mudou nada hoje. O que mudou foi uma grande lição de que uma empresa pode causar um impacto por um erro, né, por um defeito lá na atualização, um impacto nessa magnitude, nessas proporções. A gente não consegue nem imaginar o que seria, por exemplo, aqui no Brasil, no horário de almoço, os cartões de crédito não funcionar. Você não conseguir passar cartão de crédito para pagar seu almoço. Isso é inimaginável, porque a gente está tão acostumado ao sistema funcionar que a gente nem consegue prever como seria. Eu digo, claro, seria um caos. Por isso que eu digo, o sistema funciona bem, a internet ela é consolidada, ela tem redundância, ela tem backup. Qual o problema aqui? O problema é o monopólio e a centralização de atualizações. A mesma coisa agora. Quanto tempo demoraremos para retomar as atividades 100% no mundo inteiro? Isso tudo novamente está na mão de uma empresa que tem que corrigir esse bug e liberar a atualização. Mais uma vez, a gente está na mão de uma grande empresa resolver o problema. Pois é, você que chega agora, são 8 horas e 57 minutos. Nós estamos acompanhando aqui as últimas notícias que chegam sobre esse apagão global tecnológico que afeta vários serviços ao redor do planeta. Aqui no Brasil, a Azul Linhas Aéreas emitiu um comunicado pedindo aos passageiros que cheguem com antecedência aos aeroportos, justamente por conta dessa instabilidade nos sistemas. O Brasil, os aeroportos brasileiros, teoricamente ainda não foram afetados, diretamente afetados, mas é claro que uma situação como essa pode trazer certa instabilidade, então a recomendação de empresas como a Azul de que os passageiros tentem antecipar a chegada aos aeroportos para evitar qualquer tipo de transtorno nesta sexta-feira atípica no mundo. Seguimos com informações chegando agora sobre essa situação. Uniformes olímpicos e algumas delegações acabaram atrasando por interrupções de viagens. A gente tem que falar, inclusive, que a gente está às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris e a chegada de algumas delegações olímpicas teve problemas em relação a isso. Não afetou ainda a venda de ingressos, nem o revezamento da tocha olímpica. Então, essa informação que chega de Paris sobre como esse apagão global afetou os Jogos Olímpicos. A Bolsa de Valores de Londres diz que está sofrendo interrupções devido a essa falha tecnológica, que o serviço de notícias regulatórias não estava funcionando na manhã desta sexta-feira, mas que a interrupção não afetou as negociações. A Bolsa de Londres diz ainda que está tentando resolver o problema o mais rápido possível. O que a gente tem percebido, né, Durso, é que os computadores que estavam ligados, que estavam em uso durante essa atualização, foram os mais prejudicados. Aqueles que estavam desligados, a maioria não teve problema. Aqui na redação, por exemplo, foi um caso assim, a gente tinha uma máquina ligada e quando chegou viu que já estava ali aquela tela azul, né, que não saía daquilo, mas os demais que estavam desligados, o pessoal conseguiu utilizar normalmente. Então acaba até sendo uma recomendação, né? Terminou de usar, desliga para evitar uma situação como essa. A questão é muito simples e tecnológica. Você tem o software instalado em sua máquina. A partir do momento em que o servidor libera o update, a atualização, se seu computador está conectado na internet, pode estar ligado, mas desconectado da internet. Se ele estiver online, ele vai receber o input da atualização e ele vai atualizar. E aí, sem dúvida nenhuma, seria a atualização que deu o problema. Claro que a gente acredita que a empresa já suspendeu essa atualização com o bug. Então, dificilmente daqui para frente nós teremos outros computadores travando, mas temos computadores que vão apresentar defeito ainda, claro, sem dúvida nenhuma, e as notícias chegarão. Tenho certeza que isso impacta também o sistema de saúde pelo mundo inteiro, que pode afetar inclusive a vida.
né, diretamente, não, por exemplo, só o cancelamento de um voo. Mas a sugestão durante um problema global, ou um problema de bug, assim que a pessoa percebeu, às vezes ela conseguiu ter acesso pelo celular, não ligou o computador, é realmente não conectar. Porque se você ligar seu computador e conectar, ele vai receber a atualização. Isso, claro, já foi amplamente noticiado, a empresa já está corrigindo. Então, no Brasil, eu entendo que as pessoas hoje não precisam se preocupar a ligar os seus computadores a partir de agora. Mas se teve problema, a orientação também é aguardar, porque do mesmo jeito que teve a atualização que deu problema, que travou, eles vão liberar pelo Windows uma atualização que vai resolver o bug. A questão é que se seu computador tiver um travamento que não receba a atualização, você vai precisar de um técnico e aí a dor de cabeça é maior. Mas sem dúvida nenhuma, a orientação para sempre, diante de notícias relacionadas a uma atualização problemática de um sistema operacional, é manter desligado essa máquina até qualquer tipo de correção. Essa é uma boa sugestão mesmo. Falava aí sobre os sistemas de saúde afetados, isso já aconteceu no Reino Unido, os servidores prejudicados não conseguiam ter acesso ao prontuário dos pacientes e aí, consequentemente, pacientes que não conseguiram ser atendidos com a agilidade que o sistema permitiria, né? Então, você veja como nós hoje estamos totalmente digitais, essa falha no acesso ao prontuário médico também acaba afetando o atendimento nos hospitais pelo mundo. É claro que agora a gente está ciente que foi uma falha de atualização, mas existe risco de um ataque cibernético dessa magnitude? Nossos sistemas estão de fato seguros a ponto de impedir uma ação como essa? Não. Nenhum sistema de segurança não há vulnerabilidade. Todos existem com problemas e todos esses sistemas são vulneráveis. A questão é que nós temos, diante da expectativa de um ataque cibernético, formas de evitá-lo, de mitigar o problema e de restabelecer servidores. Mas isso mostra como uma empresa, se for afetada com vazamento de dados, com um ataque cibernético, ela pode simplesmente travar a internet do mundo. Sem dúvida nenhuma, esse risco existe, é real. A guerra cibernética também é uma realidade. Quando nós acompanhamos o início da guerra contra a Rússia, contra a Ucrânia, a guerra cibernética começou um mês antes, com a Rússia atacando a Ucrânia de maneira virtual para derrubar os seus servidores, principalmente relacionados ao governo, questões críticas. Então isso é uma realidade. Ataques terroristas cibernéticos também. Nós temos grupos hackers ativistas na internet que são muito competentes. A gente precisa descentralizar mais, a gente precisa ter mais backup, a gente precisa estar pronto para esses momentos para não acontecer o que está acontecendo. Nós estamos em 2024 com uma internet super eficiente, super rápida, com amplo acesso. Você bem disse, nós estamos digitalizados, né? Nós somos digitais, nós somos dependentes, inclusive. Hoje, um hospital que não tem um sistema de tecnologia, às vezes não opera, às vezes não consegue fazer a cirurgia. Então, realmente, a parte tecnológica, por ser tão importante, quase essencial, a vida humana precisa ser muito segura. E, lamentavelmente, o exemplo de hoje demonstra que não é. Mesmo sendo apenas um problema de atualização de software, nós não sabemos se esse problema se deu por um boicote. Pode ser um funcionário dessa empresa que incluiu ali um código malicioso, uma falha proposital. Por isso que a gente precisa aguardar a investigação. Porque a empresa se manifestar dizendo, olha, não foi um ataque cibernético, é que ela não foi afetada do ponto de vista de invasão. Mas e os seus funcionários? E quem aprova essa atualização? Isso realmente foi feito da maneira mais segura e mais competente? Isso precisa ser respondido até para a gente apurar a responsabilidade da Microsoft e dessa empresa, da CrowdStrike. Em resumo, a lição que a gente tira, nós estamos na mão de uma empresa, de duas empresas, e que realmente um ataque cibernético proposital pode afetar toda a vida na Terra, porque simplesmente a gente ainda não é tão dependente como nos próximos anos nós seremos. Nós estamos cada vez mais dependentes do 5G, que é a internet móvel com alta velocidade, e daqui a pouco os carros autônomos dependerão dessa internet. Então, se nós tivermos um problema como nós tivemos hoje, não vai afetar só o avião,
vai afetar o seu carro na garagem, vai afetar o sistema público de transporte, porque os ônibus serão autônomos também. Simplesmente não haverá mobilidade urbana a não ser andar a pé por causa de um problema na internet. Por isso que essa lição hoje vem em boa hora até, para a gente se preparar melhor para os próximos anos, que nós seremos cada vez mais dependentes da tecnologia. Muito bem, eu quero voltar com imagens ao vivo do aeroporto de Hong Kong, na Ásia, que também bastante afetado por conta dessa paralisação global. Hoje, só para a gente ter uma ideia, 110 mil voos estão previstos em todo o mundo, né? A gente não faz essa conta e não tem ideia da magnitude que é o sistema aéreo mundial. 110 mil voos programados. Desses, 1.390 foram cancelados. Se a gente fizer uma conta rápida aí, considerando 50, 60 pessoas por avião, a gente tem aproximadamente 83 mil pessoas, mais de 80 mil pessoas, Durso, que não conseguiram voar, pessoas que tinham viagens programadas de férias a trabalho, fim de semana, né? Que é o que a gente tem a maior movimentação, inclusive nos aeroportos. Então, olha o prejuízo para essas pessoas, o prejuízo financeiro que estamos falando a partir desta falha tecnológica. De alguma forma, a empresa pode ser punida a pagar algum tipo de indenização por conta do que causou? Olha, os danos são absurdos. Isso pode falir uma empresa, inclusive, né, em razão de sua responsabilidade. Como eu falei, vamos aguardar a apuração, vamos aguardar as respostas. Isso precisa ser cobrado. Não adianta nada a partir de amanhã essa história ser esquecida e os consumidores, a população, os usuários, vítimas, simplesmente ficarem aquém de uma resposta. Então, o governo americano precisa ficar realmente em cima de uma resposta, precisa dar uma resposta para o mundo para que tenhamos responsabilidades formadas. Sem dúvida nenhuma, esse caso é mais difícil da gente pensar em responsabilidade porque o impacto é global e nós não temos, por exemplo, uma situação de um processo coletivo global. Ele seria independente em cada país. Aqui no Brasil, a depender das vítimas, do impacto, pode haver uma ação coletiva contra essa empresa para verificar a responsabilidade. E o que seria, quando a gente fala de responsabilidade, algo que poderia ter que gerar realmente esse dever? É a situação de haver uma negligência, haver uma imprudência, a empresa não ter visto adequadamente o update antes de liberar, a empresa ter sido não diligente ou ter errado. Agora, se foi um caso fortuito, força maior, algo imprevisível, algo que realmente não dava para impedir, você pode haver a situação de afastar a responsabilidade. Por isso que a gente só vai poder saber como isso ficará com o andamento da investigação. E, querendo ou não, a empresa ser americana é bom para o mundo, porque lá nós sabemos que as investigações acontecem de fato e a pressão mundial vai exigir uma resposta. Pois é, e as ações da Microsoft e da empresa responsável por essa atualização também já começam a ter efeitos negativos. Para a gente ter uma ideia aqui de como o mercado reagiu a essa situação, deixa eu só voltar aqui para a notícia. As ações da Microsoft às 7:45 da manhã já caíam um pouco mais de 2,06% e da CrowdStrike recuavam quase 15%. Ou seja, é a reação imediata dos investidores vendendo, né, essas ações, considerando que essas empresas não são mais seguras e que a gente possa ter uma desvalorização dessas ações. É um efeito imediato e já era previsível, né? Diante de uma situação atípica como essa que nós estamos acompanhando nesta sexta-feira, a desvalorização das ações da Microsoft e da CrowdStrike. Eu acho que o mínimo que as duas empresas podem fazer, né, Durso, é vir a público logo mais, não sei se hoje ainda, mas assim que tiverem mais informações sobre o que aconteceu, e explicar para as pessoas, né, o que provocou essa falha, o que causou tudo isso, porque apenas um comunicado não é suficiente. Você tem toda a razão. Uma nota à imprensa não resolve nem explica o que aconteceu. Espera-se um relatório, espera-se uma conclusão de uma análise interna de TI para que faça uma satisfação para todo mundo, literalmente, porque a expectativa é essa. O mercado trabalha com confiança, o mercado de ações é na base da confiança. Essas empresas, e principalmente a CrowdStrike, aqui hoje romperam essa confiança.
Você não confia mais numa empresa que causou um prejuízo tão grande. Você não quer o seu dinheiro nas ações de uma empresa que realmente gerou um dano tão grande ao mundo. Por isso que vai ser exigido. O próprio CEO da CrowdStrike tem se manifestado, mas por nota, como você bem disse, não vai resolver essa situação de reatar o laço de confiança e dar uma satisfação para o mundo. Espera-se realmente um relatório para a gente entender de fato o que aconteceu. Qual foi o bug que foi o responsável por essa situação? A atualização se deu por inteligências artificiais ou por mão humana? Quem foi o responsável por tudo isso? Quem aprova essa atualização? Porque essa atualização é liberada para o mundo inteiro de maneira simultânea e não em partes pelo mundo para que se faça a validação que está funcionando adequadamente. Tudo isso precisa ser respondido por essa empresa e também chancelado pela Microsoft, que ao unir a sua marca a terceiras, ela coloca também a sua credibilidade em jogo. Pois é, e governos ao redor do mundo já começam também a repercutir essa situação. A Casa Branca diz que está acompanhando de perto essa falha generalizada nos sistemas de internet. E o governo do Reino Unido disse que também já pediu explicações sobre o que está acontecendo em relação a falhas que afetam não só o usuário doméstico, mas, enfim, várias companhias, várias empresas e várias pessoas, né? Os aeroportos que suspenderam até agora 1.390 voos, mais de 80 mil passageiros que não puderam decolar ao redor do mundo, ou seja, um prejuízo financeiro muito grande diante dessa falha no sistema Windows, uma atualização de segurança que causou todo esse transtorno. Ainda que a empresa diga agora, né, Durso, que está resolvendo a situação, que já identificou a falha, o que é importante, e que está resolvendo a situação, a gente pode ter um dia ainda de muita instabilidade no sistema operacional por conta disso. É o efeito dominó, né? É claro que é imprevisível e é interessante isso, porque a partir do momento em que a falha caiu na rede, mesmo a empresa CrowdStrike vai ter dificuldade de mensurar os computadores afetados, como resolver tudo isso. Nós teremos computadores que eles não receberão a nova atualização, porque ele realmente pode ter sido corrompido. O dano é gigante e é difícil a gente calcular, porque a escala é enorme, é global, qual o tempo da normalização dessa situação. Isso vai levar tempo. Eu acho que até segunda-feira nós vamos sentir os efeitos, eu digo o mundo, desse problema que afeta, você bem disse, quase 100 mil passageiros só na situação do caos aéreo aí causado por essa falha de segurança ou por essa falha na atualização. Isso, como eu disse, ainda vai ser repercutido nas outras esferas. Transporte ferroviário em alguns países também já foram afetados, algumas TVs pelo mundo também, a informação. Todos os aeroportos da Espanha sofreram interrupção, então um país inteiro afetado. Nós temos também sistemas de comunicação afetados. São vários os impactos, porque eles são realmente dependentes, nós somos, isso é fato, desse sistema operacional super popular que é o Windows da Microsoft, e foi lá que deu o problema num sensor de cibersegurança de uma empresa parceira, e lamentavelmente a atualização aí tomou o mundo. A gente vai acompanhar essa situação, mas eu tenho certeza que isso ainda vai gerar problema durante o final de semana assim, para o mundo. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital, muito obrigado por essa análise completa sobre o que acontece hoje no mundo após essa situação caótica provocada pela falha nesse sistema de segurança do Windows. Vamos seguir a partir de agora acompanhando os desdobramentos disso e quando tudo vai voltar ao normal. Obrigado. Claro que se tiver alguma situação ainda atípica ao longo do dia, a gente volta a se falar aqui para você trazer novas informações sobre isso.